Anedotas de Diógenes, filósofo mais louco. Diógenes, o insano que talvez fosse o mais são de todos. Às vezes, a lucidez, loucura, e talvez nunca tenha existido alguém tão lúcido e por isso tão desconfortável quanto Diógenes. Ele não morava em palácio, não escrevia tratado, não buscava, morava em um barril, ria dos reis e usava sua vida como uma provocação viva, onde outros colecionavam título, colecionava perguntas, onde outros buscavam reconhecimento, ele buscava a verdade, não a verdade grandiosa, adornada por teorias e filosofias rebuscadas, mas a verdade nua, crua, desconcertante, aquela que se revela no modo como comemos, como dormimos, como amamos e principalmente como nos enganamos todos os dias, tentando parecer inteiros enquanto estamos vazios por dentro. Diógenes incomodava, não por agressividade, presença. Ele era um espelho impiedoso num mundo viciado em massa. E talvez seja por isso que o chamavam de louco, porque ele recusava tudo o que a maioria passava a vida tentando conquistar. Status, conforto, aprovação, recusava não por desprezo, mas por clareza. Ele via com olhos limpos o que os outros só enxergavam através do desejo. E o que ele via era um mundo aprisionado por convenções frágeis, por vaidades inúteis, por uma busca incessante por algo que, no fundo, ninguém sabia nomear. Sêneca escreveu: "Nada é mais admirável do que aquele que não se admira com nada." E essa frase parece ter sido escrita para Diógenes, porque ele não se deixava encantar, nem por ouro, nem por poder, nem por fama. Seu encanto era pela liberdade, pela verdade, por aquilo que não se compra, não se ostenta, não se... E foi isso que espantou ao observar aquele homem que vivia como se o mundo não o possuísse. Talvez por isso mesmo fosse o único verdadeiramente livre, porque tudo aquilo que não precisamos defender nos torna leve, tudo aquilo que não temos medo de perder nos torna invencíveis. Diógenes não pedia licença para existir. Ele simplesmente era, cru, direto e reverente. Mas por trás da provocação havia uma espiritualidade prática, uma espécie de sabedoria emocional que muitos filósofos apenas teorizaram, mas ele encarnava. Ele não buscava sabedoria em livro, mas na maneira como se relacionava com o próprio desejo, com o próprio medo, com a própria solidão. Ele não fugia da verdade, vivia dentro dela, mesmo quando ela era desconfortável demais para ser suportada pelos outros. E aqui nasce a pergunta que talvez incomode mais do que qualquer anedota sobre sua vida. E se a verdadeira loucura for justamente tentar se encaixar num mundo incoerente? E se é o esforço diário para agradar, para pertencer, para manter uma imagem, mesmo quando ela nos sufoca, que revela nossa insanidade coletiva? Talvez Diógenes tenha sido apenas o único são, o bastante para não aceitar viver uma mentira confortável. E talvez, ao olhar para ele com estranhamento, estejamos apenas tentando fugir da parte de nós que reconhece essa mesma lucidez adormecida dentro do peito, quando a liberdade assusta mais do que a prisão emocional. Há algo profundamente inquietante em observar alguém que não precisa de nada para existir, alguém que caminha entre os homens sem pressa, sem ambição, sem disfarce. Diógenes dormia nas ruas, comia o que encontrava, ria dos palácios, como quem ri de um teatro mal encenado. E isso, paradoxalmente, assustava mais do que qualquer ameaça, porque ele expunha uma verdade que quase ninguém queria admitir. A maioria de nós vive presa, não por grilhões visíveis, mas por um medo silencioso de não ser aceito, de não parecer suficiente, de não caber nas expectativas que nos foram dadas desde sempre. A liberdade real não é a ausência de limite, é a ausência de dependência emocional da validação alheia. E Diógenes encarnava essa liberdade com uma naturalidade que doía em quem a observava. Sua existência era uma afronta, não por violência, mas por contraste. Ele era o que ninguém tinha coragem de ser. Livre demais, simples demais, verdadeiro demais. E isso revelava a prisão sutil de todos ao seu redor, a prisão de quem precisa de títulos para ser respeitado, de quem precisa de elogios para se sentir amado, de quem precisa de conquistas para justificar a própria existência. O medo inconsciente de viver com pouco não é sobre a falta de coisa, é sobre o que ela revela, porque quando não temos nada para exibir, o que resta
é quem somos, e muitos de nós não suportam esse encontro, porque no fundo suspeitam que sem as máscaras, sem os adornos, sem as conquistas, talvez não haja muito ali, talvez reste apenas um vazio que tentamos calar com compras, com distrações, com relações superficiais. E Diógenes, ao viver com quase nada, mostrava o que acontece quando esse medo é atravessado, o nascimento de uma liberdade que não depende de permissão. Ele era um espelho e poucos suportam se ver com tanta nitidez, porque ele não julgava, apenas existia, e sua existência já era em si uma crítica a um mundo troca alma. Não era apenas sobreviver com, era sobreviver com, sobre não precisar agradar digno, sobre não trocar dignidade por conveniência. E é por isso que sua liberdade incomodava mais do que qualquer prisão, porque ela nos fazia perceber o quanto estamos acorrentados a ideias que nunca questionamos. Talvez a verdadeira provocação de Diógenes não estivesse em suas palavras, mas no silêncio com que caminhava entre os homens, sem precisar de nada, e por isso mais inteiro do que todo. E talvez seja essa a pergunta que ele ainda nos lança. Mesmo séculos depois, de todas as coisas que você diz precisar, quantas são realmente suas? E quantas são apenas correntes que aprendemos a chamar de conforto, a lucidez de quem já perdeu tudo? E por isso, nada teme. Diógenes não tinha casa, não tinha reputação a defender, não tinha imagem a preservar. E talvez exatamente por isso ele fosse tão invencível, porque nada do que poderia ser tirado dele definia quem ele era. E quando alguém não tem mais o que perder, nasce uma liberdade que é quase insuportável para os olhos de quem ainda vive cercado de medo. Ele não apenas aceitava o pouco, ele dissolvia a ilusão de que precisamos de muito. Ele não se apoiava em estruturas externas. Sua fortaleza era interna e, ironicamente, por ter perdido tudo o que o mundo chama de essencial, ele se tornou inatingível. A maioria de nós vive com medo. Medo de perder status, perder amor, perder controle. Medo de que alguém veja além da imagem que tentamos projetar. E esse medo sutil nos torna reféns. Reféns de relações que já não fazem sentido. Reféns de trabalhos que esvaziam. Reféns de uma performance constante que tenta compensar uma ausência antiga, a de simplesmente sermos quem somos, sem pedir desculpas. Mas quando tudo isso cai, quando a imagem racha, quando o controle escapa, algo inesperado pode emergir. Lucidez. A lucidez de quem percebe que a perda não era o fim, mas o início de uma nova forma de habitar a si mesmo. Sêneca dizia: quem se prepara para perder tudo já é invencível, e essa frase carrega um peso emocional imenso, porque não se trata de desejar a perda, mas de entender que tudo o que é externo é transitório, e enquanto nossa paz depender do que não controlamos, viveremos em tensão. Mas há uma paz que nasce da aceitação, da consciência de que não somos o que possuímos, nem o que parecemos, nem o que dizem sobre nós. Há uma força silenciosa em quem já tocou o fundo do poço e voltou com os olhos mais limpos, porque ali, no fundo, não há mais o que esconder. Diógenes não zombava das pessoas por desprezo. Ele ria da ilusão, ria de quem acreditava que poder é proteção, ria de quem se achava superior por vestir tecidos mais caros. Ele ria porque enxergava o quão frágeis todos eram por dentro e o quanto dependiam daquilo que podia ruir a qualquer momento. E sua própria ausência de posse não era um fardo, era alívio. Um alívio que só conhece quem, um dia, se viu sem nada, mas ainda assim inteiro. Porque perder tudo, às vezes, é o único caminho para finalmente se encontrar. Talvez essa seja a proposta mais radical de Diógenes: desapegar-se da imagem, do medo, da necessidade constante de ser algo para alguém. Porque quando não precisamos mais proteger uma versão idealizada de nós mesmos, começamos a nos relacionar com a vida de um lugar mais honesto. E essa honestidade é feroz. Não no tom, mas na presença. Presença de quem já perdeu tudo e por isso não teme mais nada, nem a própria vida. O desprezo de Diógenes pelos e o que isso revela sobre nossa insegurança. Diógenes não enxergava coroa, enxergava homens com medo, com vaidade, sede de poder. Quando zombava de reis, filósofos ou comerciantes, não era por arrogância, era por enxergar, com olhos despidos de convenções, a farsa que muitas vezes
se esconde por trás dos títulos. Ele via a fragilidade vestida de toga, via a insegurança camuflada por medalha, via o desejo infantil de ser notado em meio ao barulho de um mundo obcecado por hierarquia. E isso, para ele, era cômico, mas também trágico, porque onde todos buscavam reconhecimento, ele via fuga. Uma fuga desesperada do vazio que muitos carregavam e não sabiam como preencher. Vivemos tentando provar nosso valor. Estudamos, acumulamos diplomas, subimos degraus, esperando que, em algum momento, alguém diga que somos suficientes, mas essa validação nunca é, porque o buraco que ela tenta tampar não está dentro. Título, cargo, prestígio, tudo isso pode ser bonito de longe, mas se for usado como bengala emocional, se torna uma prisão, porque nos força a manter a aparência, nos impede de errar em paz, nos afasta de nós mesmos e nos transforma em personagens de um teatro onde a vulnerabilidade é proibida. Diógenes rasgava esse roteiro. Ele não aceitava papéis, recusava o jogo, e ao fazer isso, nos devolvia uma pergunta fundamental: quem somos quando ninguém nos aplaude? Quem somos quando não há plateia, quando não há reconhecimento, quando não há rótulo para nos proteger? Essa pergunta não tem resposta fácil, porque ela exige que a gente encare a possibilidade de que talvez tenhamos construído uma identidade inteira, baseada na necessidade de ser visto, não na vontade de ser verdadeiro. O estoicismo nos convida a trocar a aparência pela essência, não para nos isolarmos do mundo, mas para não depender dele para saber quem somos. A virtude, dizia Epicteto, não precisa de testemunhas. Ela é silenciosa, íntima, firme. E ser inteiro, mesmo quando ninguém reconhece, é uma forma de poder que não se compra, não se conquista e cultiva aos poucos, no escuro, na solitude de quem já não precisa impressionar. Diógenes não desprezava as pessoas, desprezava a arte. E seu desprezo era, na verdade, uma tentativa de acordá-lo, de lembrá-lo que o valor de um ser humano não está no que ele ostenta, mas no que ele sustenta quando tudo desaba. E talvez seja por isso que ele permaneça tão atual. Porque em um mundo que ainda confunde aparência com identidade, ele nos lembra que a única nobreza real é aquela que ninguém vê, mas que muda tudo quando finalmente é sentida. A provocação como ferramenta filosófica e emocional. Diógenes não explicava suas ideias, teorias longas. Ele usava o gesto, a imagem, o escândalo silencioso de alguém que se recusava a seguir o roteiro da civilidade cega. Quando ele caminhava com uma lanterna acesa em pleno dia, dizendo: "Procura um homem verdadeiro", não estava brincando, estava gritando, com um símbolo que havia perdido a fé na autenticidade das relações humanas, que via em cada rosto uma má, em cada palavra um script, e em cada ato social uma tentativa desesperada de parecer mais inteiro do que se sentia por dentro. Provocar para Diógenes não era agressão, era lucidez em movimento. Ele usava o absurdo para escancarar o absurdo que todos aceitavam como normal: o luxo extremo, a hipocrisia política, o orgulho intelectual, os rituais vazios de um cotidiano que confundia etiqueta com verdade. Suas anedotas, muitas vezes interpretadas como loucura, eram cartas emocionais dirigidas àqueles que ainda tinham coragem de pensar com o próprio corpo, não só com o raciocínio, porque há perguntas que só podem ser feitas com o gesto. Há reflexões que só nascem quando somos tirados do conforto. E no fundo, Diógenes nos obriga a refletir. Quantas metáforas vivas usamos todos os dias sem perceber? Quantos rituais repetimos só para sentir que pertencemos? Quantos padrões seguimos não por convicção, mas por medo? Ele nos arranca da polidez e nos devolve ao essencial. Quem você é sem o seu personagem? O que te resta quando não há mais papel a cumprir? A provocação dele não era sobre os outros, era sobre nós. Sobre o quanto aceitamos sem questionar. Sobre o quanto de nós mesmos foi engolido por convenções que já não fazem sentido, mas que ainda seguimos por inércia. A alma humana se cansa de parecer inteira, se cansa de sustentar uma versão editada de si mesmo. E essa exaustão silenciosa se expressa de formas sutis: uma tristeza sem nome, uma irritação constante, uma sensação de não pertencimento que persiste mesmo entre amigos. Diógenes tocava nisso, desorganizava, incomodava, mas porque queria despertar. Queria que as pessoas sentissem, ainda que por um segundo, o peso das camadas que carregam sem saber por quê. E se há algo profundamente espiritual em sua loucura,
É isso, a coragem de mostrar, com um humor cortante e metáforas vivas, que a liberdade começa onde termina o medo de parecer ridículo, porque às vezes, para reencontrar o próprio centro, é preciso atravessar a dor de se despir. Despir a vaidade, despir a pose, despir a mentira. Só assim podemos voltar a habitar aquilo que somos, antes de sermos ensinados a fingir. Viver com menos, mas sentir mais. Diógenes não era um defensor da pobreza, era um defensor da liberdade. Ele não rejeitava bens por orgulho, mas porque sabia o quanto eles podiam aprisionar. Para ele, não era sobre ter menos, era sobre não ser possuído pelo que se tem. O que para muitos parecia loucura, era na verdade um gesto radical de lucidez. Ele escolhia o essencial. E essa escolha fazia com que sua vida se tornasse leve, não por falta, mas por presença. Ele estava inteiro no agora, porque não precisava carregar o peso de manter aparências ou proteger conquistas frágeis. Em um mundo que nos ensina que o valor está no acúmulo, Diógenes andava na direção contrária. E essa contramão não era estética, era emocional. Porque viver com menos também significa sentir mais o silêncio, sentir mais o toque, sentir mais o instante. Quando não estamos anestesiados pela busca constante por mais, começamos a escutar o que realmente importa. Começamos a perceber que o essencial é sempre discreto, que as maiores riquezas não gritam e que o excesso, muitas vezes, é uma forma sofisticada de esconder um vazio que tememos encarar. Marco Aurélio ecoa essa sabedoria com sobriedade. Pouco é necessário para viver bem, apenas o essencial. E esse essencial não está à venda, está na forma como olhamos para dentro. Está na decisão de não acumular mais do que a alma consegue. Está na coragem de abrir mão do supérfluo, não só físico, mas emocional. Porque há sentimentos que carregamos por hábito, não por verdade. Há culpas que nos foram ensinadas, há expectativas que nunca foram nossas, e há pesos que só permanecem porque não temos coragem de soltá-lo. A proposta de Diógenes, então, é profundamente prática e profundamente espiritual. É um convite diário a abandonar um pouco do que nos impede de sentir. Uma roupa que já não faz sentido, um relacionamento sustentado pelo medo, um ideal de sucesso que nunca foi nosso, porque às vezes o mais revolucionário não é conquistar algo novo, é soltar o que nunca foi necessário. E nesse espaço que se abre, nasce a chance de respirar de outro jeito, de olhar o mundo com menos pressa e de perceber que o que nos sustenta de verdade não é o que temos, é o que sentimos com inteireza. Viver com menos, sentir mais. Esse era o segredo escondido nas anedotas desconcertantes de Diógenes, e talvez, ao escutá-las com o coração atento, possamos reencontrar dentro de nós uma liberdade que não depende de cenário, de aplauso ou de aprovação, apenas de presença, apenas de verdade, apenas de coragem para voltar ao que sempre foi essencial. E estava o tempo todo esperando para ser visto. Diógenes não era louco, ele era livre de ilusões. Talvez o mundo precise mesmo de louco, mas não daqueles que perderam o juízo. Precisa dos que ousam recuperar a lucidez em um tempo onde tudo parece anestesiado. Diógenes era esse tipo raro, um homem que, ao abrir mão das ilusões, tocou um tipo de liberdade que poucos têm coragem de contemplar. Ele não era insano, era inteiro. Era rude na forma, mas preciso na essência. Ele não gritava para ser ouvido. Vivia de um jeito que não podia ser ignorado. E isso, por si só, já era uma declaração de resistência contra a hipocrisia organizada que ainda dita tantas das nossas escolhas. Sêneca dizia que aquele que vive segundo a razão parece insano aos olhos da multidão. E não é assim até hoje? Alguém que se recusa a seguir a corrente é visto com desconfiança. Alguém que não se curva à vaidade, que não se explica para agradar, que não performa emoções para ser aceito, logo se torna alvo de julgamento, porque é mais fácil chamar de louco aquele que desorganiza nosso conformismo do que encarar a pergunta que ele nos traz. E se estamos todos fingindo que isso aqui faz sentido, quando na verdade estamos apenas com medo de encarar o vazio? Cícero, mesmo com toda a retórica elegante, admitiu sua perplexidade diante de Diógenes, porque ali estava um homem que parecia rir de tudo, mas sem amargura. Ele ria da vaidade, mas não do humano, ria da pose, mas não da dor. E talvez sua maior coragem tenha sido justamente essa, não se tornar cínico, mesmo vendo de perto a falsidade com que tantas relações são construídas. Ele podia ter escolhido o desprezo, mas escolheu o riso, um riso firme, limpo, lúcido, um riso que dizia: eu sei o que vocês estão tentando esconder,
E tudo bem, eu também sou humano, mas eu escolho não mentir para mim. No fim, Diógenes nos devolve a pergunta que ninguém quer ouvir, mas que talvez seja a mais importante. E se o verdadeiro delírio for viver tentando agradar quem nunca viu nossa dor? E se o esforço constante para caber, para corresponder, para conquistar, for apenas uma fuga elaborada daquilo que realmente importa? Quem somos quando deixamos cair os escudos? O que resta quando a maquiagem emocional se dissolve? Talvez reste o que ele sempre buscou com sua lanterna acesa sob o sol. Um ser humano verdadeiro, alguém que não precisa de adorno para ser inteiro, alguém que, mesmo ferido, escolhe viver com a alma exposta. E essa sim pode ser a forma mais rara e mais lúcida de liberdade.